Fala galera, Fabiano Papel aqui. Hoje a gente vai falar um pouco como planejar aulas, tá? Um pouco da parte teórica, o que é planejamento de aula, o que é currículo, metodologia. A gente vai falar um pouco da diferença entre essas coisas, que as pessoas confundem muito, isso é muito normal, as pessoas confundirem. Eu espero que essa aula te ajude a montar, planejar e criar um currículo para sua escola. Sem essas três coisas, sua escola tem uma possibilidade bem grande de fracassar, tá? E foram coisas que me ajudaram muito ao longo da minha carreira como professor no Brasil. Então, se eu tive academias de sucesso no Brasil, elas se deram muito porque desde o início eu sempre vislumbrei que a minha academia precisava de um currículo. Esse currículo ele precisaria ser planejado, como eu passar essas aulas, que posições eu ia passar e qual metodologia eu iria aplicar para em cima do planejamento e do currículo criado, tá? Então, eu acredito que esse vídeo é muito importante para você que quer dar aula um dia, para você que já dá aula, mas não tem um currículo, não tem planejamento, e eu espero que te ajude, tá? Então, eu vou passar aqui pro cenário número 2 aqui para mostrar para vocês o nosso o nosso slide, tá bom? É um slide bem simples, tá? Eu não vou fazer você perder muito seu tempo. Então, o conteúdo basicamente vai ser sobre currículo, planejamento e metodologia, tá? São três coisas completamente diferentes que elas juntas, elas vão te dar todo o know-how para você dar uma aula muito melhor na sua academia, com a ideia do que seus alunos vão entender o que é que eles estão fazendo e quais são os próximos passos. Imagine a sua academia, as suas aulas de jiu-jitsu como uma grande faculdade. Quando você entra numa faculdade que você não sabe qual o currículo daquela faculdade, o que é que você vai ver no P1, no P2, no P3, é muito difícil para o aluno se manter motivado. Então, você criar um currículo para sua escola é muito importante. Planejar essas aulas e ter uma metodologia para ensinar e transformar esse ensinamento numa coisa simples para os alunos, tá? Então, currículo. O currículo é o conjunto de técnicas que você irá demonstrar durante as semanas e o dia, ou dias. Ou seja, como você vai dividir sua grade curricular. Basicamente, é importante que que você divida a sua escola por níveis, tá? Por quê? Porque é muito difícil um cara que tá chegando hoje na sua escola, ele treinar com um cara que é faixa preta, ou faixa marrom, ou faixa roxa. Primeiro, esse cara não vai evoluir, ou ele vai demorar muito para evoluir. E o cara que você teria que dar uma aula avançada, você vai ter que regredir vários passos para tentar trazer esse faixa branca para cá, para esse nível aqui. Mas vai demorar muito tempo para ele. Porque você não tem nem como planejar uma aula, você planeja uma aula, sei lá, de On Leg X. Aí chegou um cara faixa branca na sua academia hoje. Como é que você vai mostrar On Leg X para esse cara? Ele não tem coordenação motora, ele não tem consciência corporal nenhuma para acompanhar essa aula. Então, dentro do seu currículo é bem importante você dividir suas aulas entre iniciantes, intermediários e avançados. E por que eu coloco essa turma intermediária? Essa turma intermediária é muito importante. Esses iniciantes, eles também não têm que ver coisas complicadas, não. Tem que ver coisas simples, guarda fechada, como abrir guarda, passagem de guarda ali bem simplesinha, joga a perna para um lado, passa para o outro, joga o joelho por dentro ali, usa o knee cut ou a flecha, coisas simples. E que vai funcionar para eles. Você não, e nessa turma intermediária, e fazer treinos específicos, tá? Essa parte dos treinos específicos também é muito importante, porque você vai preservar a saúde física dos seus alunos. Eles não têm consciência corporal ainda para treinarem muito forte, uma luta completa. E essa turma de intermediário vai absorver esse pessoal que está vindo dessa turma, aí você vai começar a introduzir ensinamentos um pouco mais complexos, de la riva, guarda-aranha, meia guarda com mais detalhes, com mais riquezas de detalhes, porque na turma de iniciantes eu nem mostro de la riva, eu nem mostro guarda-aranha, eu mostro guarda fechada,
noções de guarda aberta, e meia guarda. Meia guarda é o simplesinho mesmo ali, ganhar esgrima, arruma um jeito de levantar, segura nas pedras e bota para baixo. Não tem como ficar mostrando muita posição ali, ou então se defender bem utilizando uma estrutura de defesa boa, repondo para guarda fechada. Tá? Aí nesses intermediários é que a gente vai trabalhar essas outras posições que são posições comuns do jiu-jitsu, que já vem de muito tempo, não é essa coisa mais moderna. Coisa mais moderna eu jogo para os avançados. Entendeu? Então é importante que você crie essas subdivisões, porque você vai ajudar o seu aluno e ele vai entender que existe um currículo na sua escola. É muito bom você chegar numa escola e ver, pô, eu como iniciante vou aprender isso. Eu como intermediário eu vou aprender isso. Eu como avançado eu vou ter um mundo de aprendizado. Então você estimula o seu aluno a primeiro chegar na faixa branca e querer, no caso eu sou professor de uma Gracie Barra, né, eu dou aula para uma Gracie Barra e a Gracie Barra tem um currículo próprio. Então é muito bom que o aluno chegue no GB1, que é o nosso iniciante, e ele saiba que daqui a X meses, ou daqui a quanto X tempo, quando ele pegar o terceiro grau, ele vai estar apto para ir para o GB2, que seriam os intermediários. E aí ele vai começar a aprender técnicas novas que vão ajudar no aprendizado dele, vão acrescentar muitas informações e um jiu-jitsu diferente para ele, né? Então, como eu falei, é importante na turma, por exemplo, de iniciantes, e aí depois, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, se vocês quiserem, como é que a gente cria, como é que a gente subdivide essas turmas de iniciantes, intermediários, avançados. Iniciantes, eu aconselho você dividir por semana, tá? Eu chamo de posições fotográficas, guarda, passagem, 100 kg, montada e costas, e eu incluiria uma semana aí, a semana de transição, que aí você criaria sequências lógicas, tá? Como é que eu saio da guarda e qual a provável situação? Ou eu vou por cima na montada, lembrando que iniciantes, a maioria das aulas vão ser voltadas para a guarda fechada, ou eu vou raspar e vou cair na guarda do cara. Então você, nessa semana 5, eu criaria uma situação transitória, que é pegar esse quebra-cabeça que o jiu-jitsu que aqui está separado, né, por peças. Guarda é uma peça, passagem é outra, 100 quilos é outra, montada e costas é outra. São posições fotográficas, você consegue identificar olhando. E aí eu começo a montar o quebra-cabeça para o aluno nessas situações transitórias dessa semana 5. Eu não colocaria só uma semana, não, eu colocaria até 2. É uma maneira de você revisar o conteúdo, tá? Das semanas 1, 2, 3 e 4. Você está revisando o conteúdo na semana 5 e 6, e assim você continua, né? E você está ensinando, ó, eu tô te dando aqui várias peças do quebra-cabeça. Vamos lá, por exemplo, eu tenho a flower sweep e a scissor sweep, essa raspagem de tesoura. Quando você raspar, você vai cair praticamente na mesma situação, que é montada. Daqui, eu tô te abrindo um leque agora. Você tem armlock da montada, você tem o cross-collar choke, né, o estrangulamento cruzado, você tem aqui americana. Então, eu tô montando o quebra-cabeça para você nessas semanas de transição. E você começa a criar cenários diferentes. As minhas aulas, e aí eu vou falar sobre metodologia depois, a minha metodologia é baseada em criação de cenários. Eu crio cenários para os alunos e a gente está sempre trabalhando em cima de cenários. Eu faço isso, então a minha sequência lógica para isso é fazer aquilo, aquilo, aquilo e outro. Tá? Então é importante que você crie um currículo. E aqui eu dou um exemplo do iniciantes, mas aí você vai criando currículos para os seus alunos também, no intermediário e no avançado, tá? E depois do currículo, o planejamento é muito importante. É você colocar no papel quais posições serão demonstradas nessas semanas. E principalmente porque você deve mostrá-las, né? Com o planejamento, como eu falei no slide anterior, você vai conseguir criar sequências lógicas, e aí o aluno vai começar a pegar essas peças soltas que você está ensinando e vai começar a montar o quebra-cabeça dele. Essa montagem do quebra-cabeça, o aluno vai, sem planejamento, o aluno vai conseguir montar. Uma hora ele vai montar. Mas se você conseguir, planejando suas aulas, trazer essa montagem para o aluno já pronta, o desenvolvimento do aluno vai ser muito mais rápido. E ele se desenvolvendo mais rápido vai instigar ele a continuar na sua academia.
Então ele tá aprendendo, ele tá vendo que os amigos dele que tem na academia A, B ou C, eles estão demorando a se desenvolver e treinando na sua, eles estão desenvolvendo muito rápido, com certeza eles vão querer ficar na sua academia. Eles não vão querer treinar em outro lugar. Por quê? Primeiro você tem um currículo. Então o aluno sabe aonde ele está e para onde ele vai. Segundo, ele tem um planejamento, e com o planejamento você consegue potencializar e maximizar o aprendizado do aluno. Então, por que ele vai sair da sua academia? Não faz sentido nenhum. Então, tanto que as minhas taxas de perda de alunos eram muito pequenas. Eu me lembro muito bem em João Pessoa, da onde eu tinha academia, a gente tinha uma taxa de perda muito grande. Para outras academias, quase que zero. Porque a metodologia desenvolvida, o planejamento das aulas e o currículo que a gente tinha, eles eram bem sólidos, o que fazia com que nossos alunos desenvolvessem tecnicamente muito, 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 muito além dos outros alunos de outras escolas, respeitando todos eles, tá? Não todos respeitando todo mundo. Só que a nossa metodologia era diferente. Então, o que ajudava a retenção dos alunos. Então, quando você cria um planejamento de aulas, a retenção dos seus alunos com certeza vai ser mais alta, tá? E aí a gente vem para metodologia. Metodologia nada mais é como você vai demonstrar essas posições, como você vai ensinar os seus alunos a aprender jiu-jitsu. Como eu te falei, a minha metodologia hoje ela é baseada em sequências lógicas. Eu ensino uma posição, aí na semana que vem eu vou ensinar uma posição que vai estar conectada com essa, e depois eu faço uma sequência lógica de tudo. E a minha metodologia também ela envolve situações que, mesmo eu estando, por exemplo, na semana 3, eu vou rever coisas da semana 1 e da semana 2. Porque o nosso cérebro, quando aprende uma coisa, nosso cérebro é formado por camadas. Existe uma camada mais superficial e existe uma camada mais profunda. Então, quando você aprende algo, depois de 3, 4 dias, você começa a esquecer. É um processo natural do seu cérebro, porque essa informação ela foi armazenada na camada mais superficial do seu cérebro. E quanto mais você revisa essa situação, essas posições que você aprendeu, mais profundo essa informação está indo para o seu cérebro. Então, tenta criar uma metodologia de ensino baseado em sequências lógicas, pelo menos é o que eu faço hoje, funciona muito. Sequências lógicas, mais a ideia da revisão em cima dessas sequências. Então, quando você cria a sequência com o planejamento, com o currículo, você vai ver que tudo vai se encaixar e as coisas vão andar muito, muito, muito bem, tá? Então, explicando aqui a diferença entre essas coisas, que as pessoas confundem muito, o currículo é o que você vai demonstrar para as pessoas, tá? O planejamento é para onde? Para onde está indo? Para onde esses ensinamentos, para onde você vai estar levando o aluno com esses ensinamentos? E a metodologia é como você vai mostrar tudo isso, tá? Então, é importante que você tenha na sua mente esses 3 pilares para você construir uma academia de sucesso, tá? Então, aqui, basicamente, perguntas importantes, né? Qual a importância de criar currículo para planejar suas aulas? Eu já falei sobre isso, né? O currículo é essencial porque ele fornece um quadro estruturado, ele estrutura a sua academia. Então, o que acontece? Quando eu chego na academia e você fala do seu currículo, ó, você vai passar aqui 6 meses na turma de iniciantes, eu vou te ensinar isso, isso e isso, você vai sair daqui apto a fazer isso, isso e aquilo, com 3 graus, ou com 2 graus, seja lá quantos graus você permitir que esse aluno saia da sua aula de iniciantes, eles vão se sentir muito seguros. E eles vão saber, essa escola eu sei quando eu começo e quando eu termino cada estágio da minha jornada dentro dela, tá? E aí a gente vem para a segunda parte, que é como diferenciar o currículo do planejamento da aula, tá? Essa é uma diferença que as pessoas têm que entender, que vai fazer toda a diferença para sua escola.
como eu falei, o currículo é o que vai ser mostrado, o, o, o que tem dentro da sua escola que será demonstrado para os alunos. E o planejamento vai ser como você vai mostrar aquilo ali para elas. Então, você vai criar uma sequência de posições lógicas, uma sequência de posições que se encaixe ao momento que o aluno está na sua escola. Se você não, por exemplo, você planejou um GB1, tudo bem, ou um iniciante, na Gracie Barra é GB1. Você planejou o currículo de GB1, mas você não tem um planejamento da aula, você vai mostrar o que você está na sua cabeça naquele dia, entendeu? Então, você precisa criar essa sequência para você saber, ó, na aula da semana 5, na terceira aula da semana 5, vai ser sempre essa posição. Por quê? Porque você planejou essas aulas. E claro que você precisa entender que, mesmo com o planejamento, você precisa entender que algumas mudanças poderão existir. Por exemplo, quando eu estou numa aula de iniciantes, que eu vejo que não tem nenhum novato na aula, eu começo a dar uma soltada no conteúdo com um pouco mais de detalhe. Que uma coisa que eu aprendi com o meu professor, o Helder Medeiros, é que eu não preciso ficar ensinando para os iniciantes muita parte técnica com detalhes. Eu preciso falar para ele o que ele tem que fazer. A parte técnica e o detalhe, ele vai vir com o tempo. E aí vem essa turma do intermediário, tá? Então, é importante entender a diferença entre o currículo e o planejamento. E por que é essencial distinguir o currículo da metodologia de ensino ao planejar suas aulas? O currículo, como eu falei, estabelece o que vai ser ensinado ao longo prazo, tá? E a metodologia é como você vai mostrar essas informações para o seu aluno. Você pode ensinar ela quebrada, e aí deixa o aluno montar esse quebra-cabeça, ou você pode mostrar para ele uma sequência lógica, trabalhando com revisão, entendendo como o seu cérebro vai absorver esse conhecimento, como o cérebro de todo mundo absorve o conhecimento. Então, se você tiver o conhecimento da metodologia, aplicar uma metodologia eficaz nas suas aulas, com certeza os seus alunos vão aprender muito mais fácil, tá? Pessoal, como eu falei, acabei adiantando o assunto, a metodologia vai influenciar na transmissão do conhecimento para o aluno. Então, como eu falei anteriormente, você com uma boa metodologia, você vai conseguir explicar para o aluno, criar uma sequência lógica, montar o quebra-cabeça e com certeza esse aluno vai aprender muito mais fácil. O jiu-jitsu não é um esporte fácil. Quem disser que jiu-jitsu é fácil está mentindo. Jiu-jitsu é um esporte difícil, que todo mundo aprende porque o ser humano tem a capacidade de aprender qualquer coisa que ele quiser. Você pode transformar esse aprendizado numa forma mais fácil para o aluno, criando tudo isso que já foi dito, planejando a aula, em cima de um currículo, com uma boa metodologia, ou você pode dificultar o aprendizado do aluno, sem ter um planejamento de aula, muito menos um currículo, sem metodologia nenhuma. Esse aluno vai aprender? Vai. Você tem uma academia de sucesso? Tem. Sem esses 3 pilares, mas se você construir esses 3 pilares, com certeza a sua academia vai ter muito mais sucesso. E você vai ver que as suas aulas, a dinâmica de aula, ela vai ser muito melhor. Sem contar que sua escola hoje tem só você, mas amanhã, se sua escola crescer, como é que sem currículo, planejamento e metodologia de ensino, você vai expandir a sua escola? Você quer ser dono de uma equipe grande? Como é que você vai criar e planejar o crescimento a longo prazo da sua escola, se a sua escola não tem um currículo, se a sua escola não tem um planejamento das aulas e metodologia, tá? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Qualquer dúvida, pode ficar à vontade, deixa aqui nos comentários a pergunta, eu vou ter o maior prazer. E se você tiver interesse em aprender um pouco mais, manda mensagem para mim, tá? Tá aqui todos os meus contatos, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo meu e-mail ou através do meu Instagram. Fica à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, eu estou aqui para ajudar e vai ser um prazerzão poder fazer parte dessa sua jornada dentro do jiu-jitsu como professor, tá? Obrigado a todos.